Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, meu nome é Karen Piccolo, eu sou ministra candidata ao Ministério Pastoral pela ISLB e eu estou fazendo meu período prático aqui na paróquia de Rio do Sul. Espero que Deus abençoe este momento que teremos agora de meditação na Palavra do Senhor. Quero desejar um abençoado e bom dia para você também que nos assiste nas nossas redes sociais aqui da nossa comunidade de Fundo Canoas. Se tem uma coisa para aqueles que me conhecem e aqueles que ainda não me conhecem vão começar a perceber que eu gosto muito de plantas. E uma das coisas que eu gosto muito é observar árvores. Eu morava até pouco tempo atrás na cidade de São Bento do Sul, aqui no norte catarinense. É lá onde eu fazia meus estudos de teologia e me formei por lá. E lá em São Bento do Sul tem umas árvores muito bonitas e bem antigas também. E eu me lembro que volta e meia eu passeava pelo parque e pelo bosque que tem lá no centro e eu parava e observava essas árvores. Eram árvores antigas, bonitas, grandes. Eu percebia que elas eram realmente bem antigas. E aí imagina só aquela neblina no fundo, que lindo. Tinha musgos, bromélias, todas naquelas árvores. E eu percebia também que a árvore era bem forte, era uma árvore robusta, é uma árvore que tinha um solo muito fértil. Me lembro que eu mandei uma foto para uma conhecida minha, da minha terra natal. E eu falei, olha só que linda essa árvore. E aí ela me mandou uma foto de volta com uma árvore caída, que caiu naquela minha terra natal. As raízes todas para cima, caídas. Realmente foi depois de uma tempestade, a árvore não aguentou e caiu. E eu falei, puxa vida, deve ter acontecido uma tempestade muito forte. E ela disse, não, nem foi tão forte, o vento nem foi tão forte. Foi uma tempestade moderada, assim. Mas me chamou muito a atenção as raízes dessa árvore, daquela foto que ela me enviou. Aí eu observei que as raízes eram curtas, elas não estavam sadias, elas eram fracas, eram superficiais. Muito provavelmente não se firmaram muito bem no solo, ou talvez tinham sido comprometidas com a reforma que fizeram na praça. E aí mexeram na terra, muito cimento. Por algum motivo, as raízes ficaram comprometidas e com um temporal nem tão forte, não aguentou e caiu a árvore. Eu confesso que esse episódio, essa observação me chamou muito a atenção e me fez refletir durante um tempo a minha própria vida de fé. Eu tenho deixado as minhas raízes serem comprometidas? Se sim, por quais coisas? Ideias, ideologias, tantas verdades que nos oferecem por aí? Será que isso tem comprometido as minhas raízes do meu coração? Eu quero convidá-los a lermos uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 10 a 15, onde Jesus explica aos seus discípulos após ter contado a parábola do semeador. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra
são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. As sementes são lançadas em diversos tipos de solos e elas encontram resistência, conforme a gente aprendeu com a parábola do semeador. Algumas caem no meio do caminho e são rapidamente devoradas por pássaros ou pisoteadas por quem passa por lá. Não dá tempo nem de brotarem. Outras caem em espinhos e são sufocadas por eles. Outras caem em terra fértil. Ah, sim. Aí sim. Essas brotam, criam raízes fortes, crescem saudáveis e dão frutos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para aquelas sementes que caem entre as pedras. Lá em casa eu plantei flores no início do ano passado, ainda na cidade de São Bento do Sul, onde eu morava. E eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu plantei uma muda em um espaço onde a terra se misturava um pouco com brita. Eu achei que se eu afofasse um pouco aquela terra com brita, as britas não seriam empecilhos nenhum. E próximo a essa muda, eu plantei uma outra com muita terra boa, com esterco, com adubo, sem brita nenhuma. E o resultado foi que a flor onde eu plantei somente com terra fértil se desenvolveu muito bem, deu muitas flores. Já aquela onde eu plantei e tinha um pouco de brita, ela até chegou a dar uma flor ou outra, mas a gente percebia que ela era uma planta relativamente doente. Não conseguia os nutrientes suficientes, sofrida. Ela tem encontrado resistências na brita. As britas têm impedido a planta de desenvolver boas e saudáveis raízes. Eles adoecem com facilidade, as raízes adoeciam com facilidade. E é nítida a diferença entre as duas plantas que eu plantei. Olhando para a vida de fé agora, as sementes são a palavra de Deus, que é semeada em nossos corações. Delas nascem raízes fortes, que podemos comparar como se fosse a nossa fé. Resta saber se essas sementes, se essas raízes encontrarão terra fértil. Será? Ou se, mesmo com a terra fértil, mesmo se ela existir ali dentro no nosso coração, mas tem um pouco de pedra, tem um pouco de brita como a minha flor, possivelmente as nossas raízes encontrarão dificuldades e não permitirão um bom desenvolvimento e nem frutos. Eu reparei que a planta lá no meio da brita lá de casa, no início, brotou muito bem, com vigor, mas logo não suportou as britas e minguou. Ela está viva, até pouco tempo atrás, quando me mudei de lá, ela ainda estava viva, mas minguada, fraquinha. Às vezes nós chegamos com o coração tão aberto para receber a palavra de Deus, animados, vem ao culto, vamos aos encontros da oase, de casais, a gente vai com o coração aberto, terra fértil, para receber a palavra de Deus. Mas acontece que muitas vezes o nosso coração, na nossa terra fértil, lá dentro, contém algumas britas, algumas pedrinhas, algumas sujeiras, e essas não permitem que a semente lançada, que a palavra de Deus, se desenvolva, crie raízes.
Não permite que gere raízes fortes, saudáveis. Impossibilita o desenvolvimento da fé e muito menos frutos. E muitos são os empecilhos que ocupam o espaço da nossa terra fértil. Às vezes nós achamos até que podemos crer em Cristo e, em paralelo, carregar um monte de outras crenças juntos. Crenças que nem condizem com as Escrituras Sagradas. Ou atitudes que me levam ao lado contrário de Deus, que me afasta da boa vontade do Senhor. No versículo 13 diz: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. No tempo da provação também se desviam. Existem aquelas situações também que as raízes não se fixam verdadeiramente. E quando bate aquele vento, a planta cai. Nem precisa ser um vento tão forte, a planta cai. Ou seja, nem precisa ser uma tentação tão forte. Nós caímos da fé. Assim como a árvore lá na minha cidade, Natal, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não permitimos que ela forme raízes nos nossos corações. Aí basta uma tentação e pronto, e a minha vida de fé é comprometida como uma árvore caída. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O primeiro mandamento nos diz, nós conhecemos muito bem: eu sou o Senhor, diz o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. Deus nos deu esse mandamento porque conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe muito bem que até ouvimos muito bem, mas facilmente nós nos desviamos. Lá no Antigo Testamento, nós conhecemos a linda história onde Deus libertou o povo hebreu do Egito. Não é verdade? Olha que presente. Olha que presente. Que amor do Senhor. Ele prometeu uma terra ao seu povo que mana leite e mel. Levou o povo até o Monte Sinai, pediu para esperar um pouquinho. Espera lá um pouco. Moisés, sobe aqui no monte. Sobe aqui que eu tenho umas instruções, umas regras básicas para te passar, para você repassar para o povo. Ou seja, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte com as placas dos 10 mandamentos, adivinha só? O povo, ansioso, acabou construindo um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro para adorar um outro Deus. Deus sabia o que estava fazendo quando deu esse mandamento. Ele quer ser exclusivo em nossas vidas. Exclusivo. E por isso não adianta abrir espaço em nossos corações para tantas outras coisas que vão ao contrário do que a palavra prega. Superstições, amuletos, ideologias, crenças, tudo isso acaba me afastando do Senhor e da palavra do Senhor. Isso são britas, isso são pedrinhas que não permitem a minha raiz em Cristo se desenvolver. Porque quando chega a tempestade, o que sobra? O que sobra quando meu coração está preenchido por essas britas? Se as minhas raízes são influenciadas, doentes, por causa de tantas coisas que eu misturo em minha vida de fé, na minha vida de fé, vai aguentar a tempestade? Não vai. Mas se eu tirar toda a brita do meu coração,
e cuidar para que a terra fique fértil. A palavra vai cair como uma semente boa, que é viçosa, e vai brotar forte, forte, e criar raízes que vão se agarrar à terra boa e permitir que a planta cresça e cresça e cresça até formar uma linda copa, assim como aquelas árvores que eu dei no exemplo no início da nossa pregação. E muitos frutos, muitos frutos. E pode vir a tempestade que for, a árvore vai sofrer, ela vai balançar. A nossa vida de fé sofre. Nós balançamos muitas vezes, mas com certeza, com as raízes fortes que estão, estas não permitirão que sejam arrancadas. Porque as raízes estão fixas em quem? Em Cristo e no seu Evangelho. E isso, meu amigo e minha amiga, dá esperança e forças para enfrentarmos as tempestades da vida. Amém. Convido para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento em que podemos aprender da tua palavra. Senhor, como é bom receber essa palavra como semente boa. Pedimos a Deus aquela nossa terra fértil em nossos corações. Tire qualquer tipo de brita, tire qualquer tipo de coisas que impedem, que possam ser empecilhos, onde a palavra quer germinar, onde a palavra quer fazer diferença e transformação. Que nossos corações possam sempre ser terra fértil, Senhor, para receber essa palavra do Evangelho, Senhor. Assim pedimos, ajude-nos, esteja conosco, abençoe nosso dia ainda. Assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigada por ter acompanhado de forma online. Desejo a vocês ainda um abençoado e bom domingo. Até a próxima. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há.